Meus irmãos, esse capítulo 28 de Mateus, ele começa com uma grande tristeza, mas ele termina com uma imensa alegria. As mulheres que haviam estado ali na crucificação foram logo cedo ao sepulcro, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. Elas pensavam que ele estivesse morto e estavam preocupadas com o fato de terem de remover a pedra que fechava a entrada do túmulo. Essa era a conversa delas. Apesar de tudo que Jesus havia falado a respeito da sua ressurreição, aquelas mulheres ainda não acreditavam que ela ocorreria. Nós não devemos subestimar, queridos, a importância da ressurreição de Jesus. O mundo crê que Jesus morreu, mas não acredita que ele ressuscitou dos mortos. E isso faz toda a diferença. Porque enquanto o religioso diz, eu sei no que tenho crido, o cristão diz, eu sei em quem tenho crido. Amém? Você entendeu isso? O religioso diz, eu sei no que tenho crido. O religioso crê em princípios. Mas nós não cremos somente em princípios, nós cremos no Cristo vivo. O religioso segue e ensina princípios. Nós seguimos e ensinamos Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu, porém ressuscitou e está vivo, assentado à direita de Deus. Nós servimos a um Deus vivo. Amém, queridos? Aí quando souberam que Jesus estava vivo, que ele de fato havia ressuscitado, aquelas mulheres foram cheias de alegria e saíram para dar as boas novas, para expandir o reino de Deus. O que aconteceu com aquelas mulheres precisa acontecer conosco também, irmãos. A certeza de que o nosso Redentor vive deve ser a nossa maior alegria e motivação para expandirmos o seu reino. A ressurreição de Cristo, ela está intimamente ligada com a nossa alegria de expandir o reino de Deus, com a evangelização. E por quê? Porque a ressurreição é a prova que Jesus é o Filho de Deus. Jesus afirmou que tinha autoridade para sacrificar a sua vida e tomá-la de volta, não é? Ele é o Filho de Deus, só o Filho de Deus tinha esse poder. Porque a ressurreição também comprova a verdade das Escrituras. Se Jesus não tivesse saído do túmulo, a Bíblia não seria verdadeira, porque tanto no Antigo Testamento quanto nas palavras de Jesus, a sua ressurreição é declarada. Por que a ressurreição é tão importante? Porque ela confirma a nossa ressurreição futura. O fato de Jesus ter morrido e ressuscitado nos dá a certeza de que um dia também ressuscitaremos para ser como Ele é. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus e adore o nome do Senhor. Haverá um dia que você vai ressuscitar e esse corpo que é mortal vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade e nós seremos transformados em um corpo glorioso e estaremos para sempre na presença do nosso Jesus. Você vai ser transformado, querido. A ressurreição de Cristo é a certeza de que nós ressuscitaremos também. A ressurreição de Cristo é a prova do juízo vindouro, Atos 17:31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Somente aqueles que servem ao Cristo vivo, dê glória a Deus. Somente aqueles que adoram ao Cristo vivo, glorificam o nome do Senhor aqui nesse lugar. Nós não servimos a um Deus morto, o nosso Deus está vivo, o nosso Cristo está vivo. A ressurreição também é a base do sacerdócio celestial de Cristo. Ele vive e intercede por nós diante de Deus. Antigamente o sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos uma vez por ano e interceder a Deus pelo povo por mais um ano de perdão. Todos os anos acontecia esse ritual, fora os rituais que aconteciam diariamente. Um cordeiro era morto de manhã, outro cordeiro era morto à tarde, para que os pecados fossem cobertos. Mas Jesus, o sumo sacerdote eterno,
Ele não entrou no Santo dos Santos para oferecer só mais um ano de perdão, para pedir só mais um ano de perdão. Ele entrou no Santo dos Santos, que é o céu, para nos garantir uma eternidade de perdão, queridos. Coisa maravilhosa. A ressurreição dá poder à vida cristã. Em nós, queridos, não há forças para vivermos para Deus. É pelo poder da ressurreição dele, trabalhando em e por meio de nós, que somos capacitados a realizar a sua vontade. Nós não podemos, mas ele pode. Nós somos fraqueza, mas ele é força. Nós somos pergunta, mas ele é a resposta. Nós somos limitados, mas ele é ilimitado. O Senhor está conosco e o poder da sua ressurreição nos capacita a expandir o reino de Deus. É pelo poder da sua vida em nossa vida que podemos falar da vida de Jesus a quem precisa. Amém, querido? Então aquelas mulheres foram surpreendidas com a palavra do anjo que lhes apareceu. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. E quando ouviram aquelas palavras, as mulheres saíram do sepulcro com um sentimento misto de temor e alegria. Porque é isso que acontece conosco quando nos encontramos com o sobrenatural de Deus. Temor e alegria. Temor e alegria. Elas estavam correndo para anunciar aos discípulos de Jesus o que tinham ouvido do anjo, e de repente elas são visitadas pelo próprio Cristo ressurreto. Olha que coisa boa. Estavam indo ao encontro, de repente Jesus aparece para elas. A atitude que elas têm é maravilhosa. Ainda naquele misto de alegria e temor, elas abraçam os pés de Jesus e o adoram. Aquela tristeza que elas estavam sentindo pela morte de Cristo agora foi embora, porque elas sabiam de fato que Jesus estava vivo. Então elas correm e adoram ao Senhor, abraçam os pés de Jesus e o adoram. Aleluia. E ele mais uma vez ordena aquelas mulheres que digam aos discípulos que o encontre lá na Galiléia. E é a segunda vez que aparece no texto a expressão vão e digam, ou vão e contem. E aqui o Espírito Santo me comunicou algo simples e verdadeiro, queridos. Nós não estamos nos movendo na direção de quem precisa e dizendo onde e como encontrar Jesus, porque não temos nos encontrado com Ele. Não o abraçamos, não o adoramos e não escutamos a sua voz a nos dizer, vão e digam. Só podemos falar de Jesus se Jesus foi real para nós. Só vamos ter forças para falar de Jesus se nos encontrarmos com Ele. Eu não vou ter força para falar de Jesus para o meu colega de trabalho. Eu não vou ter forças para falar de Jesus para o meu colega da faculdade ou da escola. Eu não vou ter força para falar de Jesus ao meu familiar, se eu não me encontrar com Ele diariamente. Se Ele não viver em mim, se o poder da sua ressurreição não estiver em mim, mas se eu me encontrar com Ele, se eu tiver intimidade com Ele, se eu fechar a porta do meu quarto e orar a Ele, se eu abrir a sua palavra e ouvir Ele falando comigo, se eu for cheio do seu Espírito Santo, eu não vou perder a oportunidade de falar de Jesus e do poder transformador que só Ele tem. Só Jesus pode transformar a vida do homem. Só Jesus pode transformar a tristeza em alegria. Só Jesus pode preencher o espaço vazio que cada homem que não conhece a Ele carrega em seu coração. Mas como eu vou ter essa força, esse desejo, se eu não tenho essa intimidade com Ele? Se eu não paro para escutar a sua voz, queridos? A gente vive num mundo tanta correria, não é? De tanta correria, de tanta angústia, de tanta preocupação. A gente vive com pressa.
Mas para escutar a Deus, nós precisamos ter tempo. Que tempo você tem dado do seu dia para Deus? Que tempo você tem dedicado do seu dia para Deus? Como anda o seu devocional com Deus? Ou você já acorda atrasado para o trabalho, ou 5 minutos antes de pegar seu transporte, entrar no seu carro? Meu Deus, estou atrasado, corre, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, essa correria louca, e a faculdade, é trabalho. Ei, mesmo nessa correria que a vida nos impõe, tire um tempo para ter intimidade com Deus. Tire um tempo para ter intimidade com Deus. Quantas vezes você está de um lado para o outro angustiado, não sabe o que fazer, de um lado para o outro, meu Deus, qual é a solução para esse problema, o que é que eu faço? E o Espírito Santo quer falar contigo. Mas para Deus falar com a gente, que precisa sentar para ouvir a sua voz. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ei, para me escutar. Para me ouvir. Senta um pouco, abraça um pouco os meus pés, me adora um pouco mais e escuta a minha voz. Se você escutar a voz do Senhor, você vai ser um agente de milagres, um agente de transformação, porque quem escuta a voz do Senhor é tocado, é transformado, é avivado, é animado, é renovado. Ele quer falar. A questão é se você quer parar para ouvir, ou se nós queremos parar para ouvir a sua voz. Elas então ouviram, e essa certeza de que Jesus está vivo nos leva a buscá-lo. E quando a gente busca Jesus, nós somos encontrados por Ele, como aquelas mulheres que foram buscar a Jesus, mas quem as encontrou foi Ele. E quando nós o vemos, o nosso coração se alegra, e nós somos tomados de um enorme desejo de contar para todo mundo que Ele vive. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Jesus vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante. Porque Ele vive, posso está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você crê nisso, querido? Você crê nessa verdade? Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Uma amiga minha perdeu seu marido na Covid. Ele era um dos nossos pastores, muito abençoado. Deixou um filhinho de 3 anos e um filhinho de 3 meses. E um dia nas nossas conversas ela disse para mim: Danilo,
Eu não sei como as pessoas que não têm esperança conseguem superar um momento como esse. Eu que já tenho esperança, tem sido tão difícil. Mas aqueles que não têm esperança, nós temos esperança, queridos. E a nossa esperança não é vazia. A nossa esperança não é de palavras. Nós cremos no Cristo que vive, que ressuscitou. A sua ressurreição foi comprovada. Hoje eu estava lendo Atos capítulo 1. Diz que por um espaço de 40 dias, depois de ressuscitado, Jesus andou entre os seus discípulos, se apresentando a eles, comendo com eles, andando com eles. Eles lá em João, que foi preparar lugar para a gente, para que onde Ele está, um dia nós também estaremos com Ele. Essa vida aqui não é tudo o que há, não. Eu sei que a gente tem que trabalhar, tem que ganhar o pão de cada dia, tem que se vestir, tem que pagar as contas, mas a vida não é só isso, não. Quando essa vida aqui acaba, a verdadeira vida começa. Quando o crente morre com a convicção de que é salvo, os seus olhos se abrem na eternidade, ele está diante de Deus e vai viver uma vida eterna diante de Deus. Mas aqueles que não têm Jesus vão viver em perdição eterna, e nós temos que nos preocupar com isso. Ele morreu e ressuscitou para que nós também tivéssemos vida. Amém, queridos? Aí as mulheres saem de cena e agora nós temos o esperado encontro de Jesus com seus discípulos lá na Galiléia. Eles o viram e o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Olha só, será que é Jesus mesmo? O cabelo está maior, está diferente, a barba dele não era assim. Não, acho que é Jesus não. Será que é? Será que não é? Será que é? Quando Jesus promete uma coisa, Ele cumpre. Quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Ele não falou que ia ressuscitar ao terceiro dia? Então Ele estava vivo ali. Vivo. Por que a gente não acredita naquilo que Deus nos promete? Por que nós não acreditamos nas palavras do Senhor? Eu falo acreditar de verdade. Eu não falo de acreditar só intelectualmente não, mas acreditar com o coração. Só fala de Jesus, só expande o reino quem confia no coração. Quem confia só na mente não, mas quem confia verdadeiramente no coração, lá dentro, nas entranhas, esse não consegue ficar sem falar de Jesus a quem precisa. Aí o Cristo vivo olha para eles e diz: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, o que ele quer dizer? Logo, isso aqui é uma conjunção conclusiva, não é isso, menino? Logo, debaixo desse poder, debaixo dessa autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? O Cristo vivo está conosco até o fim dos tempos. Há 3 palavras-chave nessa declaração de Jesus que nós devemos observar se quisermos expandir seu reino com alegria e confiança. A primeira delas é autoridade. Jesus não disse foi-me dada autoridade, mas Ele disse foi-me dada toda a autoridade. E a autoridade nesse versículo significa direito de usar o poder. Se Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. O diabo tem poder? Sim ou não? O diabo tem poder? Sim. Mas ele tem todo o poder? E qual a diferença? Peça essa mochila aqui, meu filho, por favor, rapidinho. Eu tenho poder para segurar essa mochila, está até pesadinha, hein? Vocês acham que eu posso ficar segurando essa mochila por quanto tempo? Tenho poder. Se eu tiver mais fortinho, estiver indo para a academia, eu vou conseguir segurar ela por um tempo maior, não é? Vamos lá, estendi o braço aqui. Vou contando.
De repente eu consigo segurar por 30 segundos, 40, 50, 1 minuto. Gente mais forte vai poder segurar por 2, 3, 4 minutos. Tem poder. Isso é ter poder. Sabe o que é ter todo poder? O que é ter todo poder? É segurar essa mochila aqui por toda a eternidade. Satanás tem poder. Ele pode fazer algumas coisas, limitado por Deus. Mas só o nosso Jesus tem todo o poder. E porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade, nós podemos obedecê-lo sem medo. Não importa por onde Ele nos conduz, nem as circunstâncias que enfrentamos, Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, está no controle de todas as coisas. Por sua morte e ressurreição, Jesus derrotou todos os inimigos e conquistou para si toda a autoridade. Então ele não fala assim, vai que é tua, se vira. Não, ele fala, todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, logo, debaixo desse poder, com essa autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu estou com vocês até o fim dos tempos. Você não está só. Na sua batalha do dia a dia você não está só. Lutando pela sua família você não está só. Orando pelo seu parente que ainda não conhece Jesus, você não está só. Dirigindo a igreja você não está só. Liderando um departamento você não está só. Lá no seu trabalho, onde você é criticado por ser crente, você não está só. Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade está contigo todos os dias. O Senhor não prometeu para a gente um mar de rosas, uma vida de tranquilidade. Ele falou, nesse mundo vocês terão dificuldades, nesse mundo vocês terão aflição, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ainda que eu ande por um vale da sombra e da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Se eu passar pelas águas não vou me afogar, se eu passar pelo fogo não vou me queimar, porque o Senhor me toma pela sua mão direita e me guia. Ele está comigo. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso que eu estou pregando aqui hoje? E por que então você está desesperado? E por que então você está aflito? E por que então você anda angustiado como se não tivesse solução para o problema? Coloca diante dele. Apresenta para ele. Conta para ele. Quando você for orar hoje, você ora assim, Senhor, Tu que tens todo o poder. Aleluia. Tu que tens toda a autoridade, Senhor. Repreende essa enfermidade, salva, cura, liberta, transforma, age, faz, e em Teu nome, Senhor, eu vou expandir o Teu reino, e em Teu nome, debaixo desse poder, dessa autoridade, é que eu vou falar de Ti, Senhor. A segunda palavra aqui, naquele discurso de Jesus aos discípulos na Galileia, a segunda palavra-chave é atividade. A gente não foi separado para Deus, somente para Deus, fomos separados para Deus e para o trabalho de Deus. Deus não quer espectadores em sua obra. Você já parou para perguntar ao Senhor qual é o dom, qual é o talento, qual é o propósito, qual é o ministério que Ele tem para a sua vida? Ah, pastor, mas não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei liderar. Você sabe fazer alguma coisa. E se isso que você sabe fazer, você colocar nas mãos de Deus, você vai ser tremendamente usado por Deus com isso que você sabe fazer. E você vai expandir o reino de Deus. Eu gosto muito na Bíblia da história de Dorcas. O que Dorcas sabia fazer? Costurar.
Ela olha para as viúvas da igreja, com as suas roupas poídas, rasgadas, viúvas naquele tempo, mulheres que passavam por grande dificuldade, principalmente se eram viúvas sozinhas, que não tinham filhos para sustentá-las. E então Dorcas pensa, eu vou conferir dignidade a essas mulheres, porque roupa confere dignidade. Eu vou conferir dignidade a essas mulheres. Vem cá, irmã Maria, vem cá, irmã Josefa, vem cá, irmã Francisca, vem cá, olha, eu fiz uma roupinha para você. E elas vestiam, ficavam todas bonitinhas, iam para a igreja todas bonitinhas, todas cheirosinhas, arrumadinhas para a igreja. E quando Dorcas morreu foi uma comoção tremenda, não foi? Chamaram Pedro, Pedro orou e a mulher ressuscitou. O que ela sabia fazer? Costurar. Então não venha com essa conversa que você não sabe fazer alguma coisa. Você sabe fazer alguma coisa. Você sabe orar, você sabe visitar, você sabe fortalecer, você sabe animar, você sabe fazer alguma coisa. E isso que você sabe fazer, colocado na mão de Deus, vai ser tremendo para a expansão do reino de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Foi o tema que o pastor passou, irmão. Estou pregando. Deus quer te usar, meu querido, com aquilo que você tem, com a sua personalidade. Cada um de nós é único. Aquilo que Deus tem para você fazer, você que tem que fazer. Não sou eu, não é o pastor. Aquilo que você tem que fazer é para você fazer. E se você se colocar a partir de hoje à disposição do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai direcionar a sua vida e você vai ser bênção na vida de muita gente. Amém? Você vai ser bênção na vida de muita gente, de muita gente. Nós fomos chamados para ensinar outros. E essa atividade é realizada porque realizamos na autoridade que há em Jesus. Contudo, queridos, nós sabemos que ensinamos mais pelo nosso exemplo que por nossas palavras. Nosso discurso não pode estar divorciado da nossa prática. Um discípulo é alguém que segue os passos daquele que o ensina. O discípulo é alguém que imita o seu professor, o seu mestre. Jesus falou, vão fazer discípulos. O que ele está dizendo? Imprima de vocês nas pessoas. A pergunta é: as pessoas que não conhecem Jesus podem vê-lo em você? Elas podem imitar você? Elas podem seguir seus passos com a convicção de que estão seguindo os passos de Jesus? Fazer discípulo não é pegar, abrir a Bíblia e ler alguns versículos para as pessoas e falar somente. Fazer discípulos é ser exemplo para outras pessoas seguirem. Isso é fazer discípulo. Como é que Jesus fez os seus discípulos? Andando com eles, comendo com eles, conversando com eles, passando situações difíceis com eles. É numa agitada, ele no barco, ele estava fazendo discípulos, ensinando eles a ter fé. É curando diante deles, é orando diante deles, é buscando a Deus. E eles foram vendo Jesus e falaram, precisamos imitá-lo. Precisamos imitá-lo. Por isso que Paulo fala lá na frente, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas podem imitar você. Seus filhos podem imitar você. Seus colegas de trabalho podem imitar você. Eles veem Jesus em você. Jesus brilha em você. Isso é fazer discípulo, porque não há como eu pregar a transformação se eu ainda não fui transformado, se o Cristo vivo ainda não vive em mim. Esse ano é um ano de desafio, de pregar Jesus às pessoas. Então ele precisa viver em mim. Ele precisa habitar em mim. Ele precisa me transformar a cada dia, para que as pessoas vejam Jesus em mim.
Não há como falar de novo nascimento se eu ainda não nasci de novo. Alguém disse que a Bíblia que o mundo lê não é essa aqui não. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. E outra pessoa diz: prega o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Você acha que não, mas no seu trabalho você está sendo observado. Você acha que não, mas na sua faculdade você está sendo observado. Você acha que não, mas no meio da sua parentela, dos seus parentes que ainda não são crentes, você está sendo observado. Você não ganha um parente, você não ganha um amigo íntimo falando, não. Você ganha um amigo íntimo, um parente pelo exemplo. Assim como uma mulher crente ganha um marido descrente, como a Bíblia fala, pelo seu exemplo. Não adianta falar, não adianta pagar sapo, não, é pelo exemplo. Quando a pessoa vê Jesus em nós, aquilo vai constrangendo, aquilo vai mudando, aquilo vai mexendo. A pessoa fala: o que é que você tem diferente? Por que você é assim tão abençoado? Por que você é assim, tem essa energia tão boa? Porque a pessoa não sabe o que é o Espírito Santo. Chama de energia. Você tem uma energia, você tem uma onda boa, uma vibe boa. O que é isso? Você quer saber qual é a vibe que eu tenho? A vibe que eu tenho é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. A vibe que eu tenho é Jesus vivo que vive dentro de mim. E Ele quer viver em você também. A última palavra aqui é capacidade. Jesus disse: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus estará conosco onde quer que estejamos testemunhando a seu respeito. Não poderia haver nada que nos capacitasse mais e nos desse maior segurança e alegria. Jesus está conosco. Daniel tinha essa certeza. Daniel, você vai morrer se não parar de orar. Não, Deus está comigo. Daniel, vão te lançar na cova dos leões se você não parar de orar. Deus está comigo. Foi para a cova dos leões. Os leões ficaram bonitinhos lá a noite toda. Leões famintos. Não fizeram nada com Daniel. Daniel, o rei gritou no outro dia: o teu Deus, a quem tu serves, com fidelidade, te livrou dos leões. Rei, vive para sempre. O Senhor enviou seu anjo e me livrou da morte. Ele me livrou do poder do leão. Se vocês não adorarem agora, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Deus está conosco. Olha, rei, fica sabendo o negócio. Se o nosso Deus que está conosco, a quem servimos, nos quiser livrar, vai nos livrar. Agora, se não quiser, a gente morre, mas Ele vai estar conosco. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Paf! Ananias, Misael e Azarias na fornalha. 3. Quando o rei olha, 4. Que negócio é esse? Eu nem bebi hoje, estou vendo. Que negócio é esse? O que é isso? Não lançamos 3, por que tem 4? E outra coisa, lançamos amarrado, por que eles estão soltos? Passeando lá na fornalha, batendo papo com Jesus, lá na fornalha. Com eles, na fornalha. Como diz o hino aí, né? A fornalha virou ar-condicionado para eles. Numa boa, numa boa, numa boa. Ei, sai dessa fé intelectual, essa fé que só crê aqui, e começa a crer no coração. Se essa fé minha não sair daqui e vier para o coração, eu não vou expandir o reino de Deus. Se eu de fato não crer que Jesus está vivo, eu não vou fazer discípulo. Mas se eu acreditar que Jesus está vivo, que Ele vive em mim, eu vou fazer discípulos. Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Às vezes nos acostumamos a vir para a igreja, nos acostumamos com o ambiente sagrado. Ainda mais quem nasceu num lar cristão como eu nasci. Desde criança, daquele tamanho ali para a igreja, querendo comer o pão da ceia. Você se acostuma. Não. Devemos ter um encontro verdadeiro com Cristo vivo. Como é bonito quando as pessoas têm um encontro verdadeiro com Jesus. Como eu estou gostando de ver o Luciano
da dupla Zezé de Camargo falar de Jesus. Toda vez que você vê, ele está com a Bíblia aberta, ele está lendo, ele está cantando, ele está ministrando, você vê que aquela pessoa teve um encontro real com ele. E agora recentemente um cantor famoso acho que é de rap lá nos Estados Unidos, Snoop Dogg, teve um encontro com Jesus, está falando de Jesus para as pessoas. Quem se encontra com ele de verdade não consegue ficar calado. Se eu te desse 10 reais no final do culto, você ia até achar estranho, ia pegar. Obrigado, pastor. Você ia falar para alguém 10 reais. Mas se eu falar só, o Espírito Santo me tocou, olha, já pensou? E mandou te dar 10 mil reais para você resolver um problema que você tem que resolver. Meu Deus do céu. Irmão, eu nem queria ir para o culto naquele dia. Estava lá desanimado lá em casa. Aí o pastor foi lá pregar, no final do culto me chamou e colocou 10 mil reais, fez um pix para mim. Oh, Deus poderoso. Você sai falando para todo mundo. O que Jesus é para você? 10 reais ou 10 mil reais? Você entendeu? Quando o presente é pequeno, você fica calado. Mas quando o presente é grande, fica difícil. Jesus não é um presente de 10 reais. Jesus é um presente de milhões, de bilhões. Só quem é muito perdoado, muito ama, né? Só quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem entende quem era e quem é agora, muito ama. Quem entende o perdão que recebeu lá na cruz, muito ama. Quem entende o presente que recebeu do céu, muito ama. E não consegue ficar calado. Olha, eu fui perdoado, eu era pecador, miserável, pobre, cego e nu. Mas Jesus me libertou, me tirou da lama, colocou os meus pés numa rocha. Hoje eu tenho uma família, hoje eu sou abençoado, hoje eu sou próspero por causa de Jesus. Tem como ficar calado? Se eu entendo que aquilo que recebi é muito grande. Jesus está conosco, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós temos uma grande esperança e satisfação de falar do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Vamos expandir com alegria o reino de Deus. Vamos obedecer ao ID de Jesus. Vamos pregar o Evangelho, porque nós temos motivos 1000 para isso. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe sua família e nos motive a cada dia que a sua vida, a sua ressurreição, a sua comunhão conosco, a sua intimidade conosco, a sua vida em nossa vida, nos motive a cada dia a pregar o Evangelho do Reino. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.